te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá. Boa noite, é com uma alegria muito grande que nós retornamos aqui, para mais um culto de quarta-feira, onde nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado grandemente, aprendendo. Deus vai estar tocando o seu coração, a sua alma, aquilo que hoje é a sua necessidade, eu não sei, mas Ele sabe. E Deus é tão bom que nos permite estar aqui novamente para nós meditarmos na palavra de Deus, amém? Eu já quero pedir que você abra a palavra de Deus em Números capítulo 13. Hoje nós vamos meditar numa palavra que Deus trouxe no meu coração para esse culto, para esse momento, e cujo título Deus me tocou para colocar: lembre-se. Exatamente assim. O título desta mensagem é Lembre-se. Números capítulo 13, eu vou estar lendo agora com você o verso 1 e o verso 2, que diz assim, o verso 1: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que eu estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo de seus antepassados. Verso 3: Moisés, conforme a ordem do Senhor, e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. Deus aqui fala com Moisés, que era para Moisés enviar alguns espiões, para a terra de Canaã. O finalzinho do verso 2 que diz assim: terra que estou dando aos israelitas. Guarda isso daí. Terra que eu estou dando aos israelitas. Em Números 13 aqui, é um capítulo que nos convida a refletir sobre como enfrentamos as incertezas da vida.
E como mantemos a nossa fé, mesmo diante das adversidades que a gente tem aqui nessa terra? Quem não tem, nós temos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter. E Deus já sabia e já conhecia tudo que tinha ali naquela terra, que Ele está mandando Moisés enviar os espias para espiar essa terra de Canaã. Deus já sabia o que tinha lá. Aliás, o que Deus não sabe? Ele sabe de tudo. Deus queria saber, Deus queria mostrar para o povo se o povo confiaria na palavra dele, na promessa dele, na sua fidelidade, mesmo sem ver com seus olhos essa terra. Como nós lemos no final do verso 2, a Bíblia diz: terra que eu estou dando aos israelitas. Então, Deus já tinha decidido e tomado a decisão de entregar Canaã na mão do povo de Israel. E ele fala para Moisés: envie lá os espias. E Moisés enviou 12 para espiar Canaã. Espiar, pastor, é espiar, é o termo mesmo, é exatamente isso. E lá ver o que tem. Se era uma terra frutífera, quais eram os habitantes, quais eram os frutos, o que tinha naquela terra. Deus sabia muito bem o que tinha ali, mas Ele queria enviar o povo, Ele queria mostrar para o povo o que eles tinham dentro do coração deles. Essa é a realidade. E aqui nós lemos que Deus traz uma instrução para Moisés, uma direção do que ele tinha que fazer. E lemos no versículo 3 que ele fez exatamente como Deus mandou. Muitas vezes, não é o que não conhecemos que nós precisamos aprender numa situação. Deixa eu explicar melhor. Muitas vezes, no momento que você vive, numa situação que você está passando na sua vida, na estação que você está vivendo agora, no cenário da tua vida, eu não sei, eu posso estar falando com pessoas que devem estar muito bem de vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando só financeiramente. Às vezes eu estou falando com pessoas que, olhando assim, parece que ela não tem problema nenhum, o que às vezes é muito difícil. Ou às vezes eu estou falando com pessoas que aparentemente a vida dela está sendo só problema, só luta, só diversidade. Então isso aqui eu posso estar falando com vários tipos de pessoas, vivendo N situações. Então o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Ou às vezes você que me assiste de manhã à tarde, não importa o horário, que às vezes no momento que você está vivendo, o que você está precisando não é: eu preciso de uma palavra, eu preciso buscar uma palavra mais assim de Deus, mais assado. Não. Às vezes o que você está precisando é você se lembrar do que você esqueceu. Ou seja, você se lembrar do que você já sabe, mas que no caminho você acabou esquecendo. Uma amnésia. Sabe aquelas pessoas que têm amnésia? É exatamente isso. Pessoas que já estão esquecidas. Mas Deus me trouxe aqui, nessa hora, através dessa transmissão, desse vídeo que você está me assistindo, para lembrar, para te lembrar que você não está sozinho nessa situação, seja ela qual for. Ah, pastora, você não sabe o que eu estou passando. Não importa, seja ela qual for, você não está sozinho. Você não está abandonado e desassistido. Então às vezes não é uma palavra mais assim, mais esdrúxula, né? Uma palavra mais assim de Deus, eu preciso, não. É você se lembrar mesmo de onde Ele te tirou. É você se lembrar mesmo do que Ele já fez na sua vida. É exatamente isso. É trazer a sua memória, é se lembrar o que deve ser lembrado, é encher a sua mente do que deve estar cheia a sua mente, e tirar dela aquilo que está te destruindo. Mais para frente nós vamos ver isso. E isso é tão sutil, isso parece ser algo tão imperceptível, tão invisível, que as pessoas elas não percebem, mas isso é pura realidade. Pura realidade, meu querido. Eu não estou aqui incentivando: olha, a pastora falou que eu não preciso de uma palavra de Deus, eu não estou falando nada disso. Eu não estou aqui incentivando e dizendo que você não deve estar sempre buscando a palavra de Deus, de jeito nenhum. Você não só deve, você tem o dever de fazer isso.
Você deve fazer isso com certeza. Não deve deixar de buscar a palavra de Deus de forma nenhuma. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te lembrar. Te lembrar. Diga assim comigo, me lembrar daquilo que eu nunca devia ter esquecido. Daquilo que eu nunca devia ter esquecido. Lembra de onde Deus te tirou. Faz aí uma busca rapidinho na sua mente, na sua memória. Lembra de onde Deus te tirou? Eu lembro também agora. Lembra de onde Deus te tirou, de onde que você vivia, o que você fazia, o que você praticava, os lugares que você ia. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra do que Ele já fez por você. Lembra dos livramentos que Ele já te deu, do que Ele já te curou, do que Ele já fez. Olha para trás. Mas o olha para trás que eu falo aqui é para você se lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida. Preste bem atenção. Preste bem atenção, fique atento. Eu quero que você continue no capítulo 13 de Números, mas agora no verso 25. Eu vou ler o 25 ao 28, que diz assim. Lembre-se, Moisés já tinha enviado os espias, eles já tinham olhado a terra e agora eles voltaram. Eles ficaram 40 dias na terra de Canaã, olhando, ver o que tinha, o que não tinha, e agora eles voltaram. E aqui no verso 25, a palavra de Deus diz assim: ao fim de 40 dias, voltando de espionar a terra, fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Lá tinham frutos grandes, cachos de uva enormes, que eles trouxeram de lá para mostrar. Esse foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, eles estão falando. E é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Anak. Olha aí, o povo já tá mesclando a mensagem, né? Eles estão aqui falando que é muito bom, que é muito maravilhoso e tal, aí já começa a falar de problema. Já começa a falar de algumas coisas que não é tão boa que eles viram lá. Eu li do 25 ao 28, ou seja, eles atentaram para aquilo que tinha de ruim ali. Pastora, mas eles não eram cegos. É verdade, eles não eram cegos não. Eles viram as coisas boas, mas eles viram ruim. Mais para frente, eu te convido a esperar um pouco, porque mais para frente você vai ver o que eles priorizaram. Parece uma mensagem tão simples. Você que já ouviu a palavra várias vezes, você que já ouviu essa pregação não, esse texto bíblico várias vezes, porque essa pregação você está ouvindo agora, você nunca ouviu. O que muitas pessoas elas são equivocadas é que elas já ouviram o texto, mas a pregação é a primeira vez e única. Ninguém pode pregar parecido, similar, mas igual não, é único, tá bom? Então aguce aí sua audição, porque o Senhor já está falando comigo e já está falando com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui eles falaram isso, aqui no verso 30, continuando. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse. Caleb e Josué eram um dos espias também. Dois, dos espias que foram. Caleb e Josué. Caleb, vendo o povo ali falar aquelas coisas, ele manda aquelas pessoas que foram também junto com ele, que viram a mesma terra que ele viu, se calar. E Caleb disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Olha só a mente e o coração desse homem. Olha só os olhos de Caleb. Um homem que foi na mesma terra, viu a mesma Canaã, viu os mesmos frutos, viu os mesmos gigantes que tinha na terra, viu as mesmas adversidades, obstáculos. Ele não fala de nada disso. Ele só olha para aquilo que Deus falou no final do versículo 2, que nós lemos no capítulo 13. Terra que estou dando aos israelitas. Ele sabia, Deus já deu para nós. Eu não vou ficar me atendo à dificuldade. Eu não vou ficar mantendo os meus olhos naquilo que está ali de contrário. Então olha só
o que ele diz? Ele fala: calem-se. Sabe aquelas pessoas não têm o que falar? Fique quieto. Temos que conquistar. A terra já é nossa. Deus já deu, mas eles tinham que conquistar. Por isso que ele diz: vamos conquistá-la. Verso 31 e 32. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca dessa terra. Olha só, eles espalharam coisas erradas, mentiras, palavras negativas para o povo a respeito do que eles viram. Intento do diabo, intento do maligno, para contaminar o coração, a mente, e cauterizar com incredulidade, com medo e com paralisia a vida daquele povo, para eles não entrarem na terra. E hoje o diabo continua agindo igual. O jogo continua sendo o mesmo, só muda os jogadores. Ele tenta cauterizar a mente das pessoas, falando que elas não vão conseguir, que elas não vão ter aquilo que Deus prometeu, que Deus não vai fazer aquilo na vida delas coisa nenhuma, que Deus não vai fazer aquilo na família delas coisa nenhuma. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores lá. Todos os homens são de grande estatura. Olha só que absurdo. Espalharam mentiras, espalharam palavras negativas. É fácil identificar quando a pessoa está falando por Deus ou pelo diabo, porque o diabo só trabalha com aquilo que é mentira. O que é mentira, pastora? Tudo aquilo que está contrário ao que a Bíblia diz. Verso 33. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma raça de gigantes. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Olha só, a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7: porque como imagina em sua alma, que é aquilo que sente, que é aquilo que deseja, que nós temos dentro de nós, assim ele é. Assim ele é. Como você imagina, você vai ser. Se você imaginar ser um gafanhoto, é o gafanhoto que você vai ser. Se você imaginar e crer o que a Bíblia diz, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, é o que você vai ser. É simples assim, pastora? É. Uma vez eu ouvi uma frase, parece um tanto quanto redundante, mas cabe muito bem aqui: é difícil porque é fácil. Exatamente isso. Parece tão assim, não, é fácil, é simples. Exatamente dessa forma. Assim como você imagina, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. Você vai ser. Então ele se enxergava como gafanhoto. E gafanhoto conquista o quê? Não conquista nada. Gafanhoto não entra em Canaã, gafanhoto não entra na terra, gafanhoto não conquista nada. Agora eu quero te convidar. Aqui eu escrevi assim: não deixe que os seus olhos naturais venham te roubar da sua posição de fé. Não deixe que os seus olhos naturais: eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo aquela luta, eu estou vendo aquela situação, mas Deus falou que vai fazer, mas Deus falou que vai mudar minha casa, mas Deus falou que vai mudar fulano, beltrano, mas Deus falou que ia trazer isso, que ia trazer aquilo, a palavra de Deus promete que eu já sou curada pelas feridas de Jesus, e tal. Não deixe que aquilo que os seus olhos estão vendo, não deixe que aquilo que as circunstâncias naturais diante de você te roube do seu lugar de fé. Não deixe de maneira nenhuma. Aqui o povo já começa a querer murmurar. Aqui o povo já começa a querer praguejar. Versículo 1 do 14 diz assim: 1 e 2. Então naquela noite o povo começou a chorar em voz alta. Olha só, contaminou o povo. Na realidade o povo deixou se contaminar, né? Se alguém vier para você, você vai ouvir aquela pessoa se a pessoa falar de Deus, se a pessoa vier te apoiar, te colocar para frente. Mas se vier aquela pessoa: nossa, será mesmo? Deus te prometeu isso e até hoje não aconteceu nada. Deixa essa conversa para lá, essa conversa desses crentes, dessas pessoas lunáticas, estão mexendo com a sua cabeça, deixa isso para lá. É o seu marido, é a sua esposa, isso aí não vai dar em nada, isso, aquela situação, esse emprego, a sua família, a sua vida, olha só, isso não vai dar, naquelas vozes malignas. Palavras negativas, palavras para te colocar para baixo. O que vai acontecer com você? O mesmo que aconteceu com esse povo. Você dá ouvido para aquilo que você quer. Não dê acesso a quem não te dá destino.
vieram falar coisas para você negativa, de derrota, de fracasso, de desistência, de murmuração, tampe seus ouvidos não são pinico, e sai de perto. Não dê ouvido, não dê lugar. Esse povo deu lugar e a Bíblia diz aqui que eles começaram a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, todo mundo se virou contra Moisés. Foi Moisés que mandou eles espiar a terra, então a culpa é dele. Olha ele querendo nos enfiar em outro problema, em outra situação. E contra Arão também. E toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito ou mesmo aqui no deserto. Ou seja, dali do pessimismo, do negativismo, por ter parado a ouvir para quem não era para ter dado ouvido nem crédito, eles começam a murmurar. Queridos, murmuradores atraem espíritos atormentadores. A pessoa que começa a murmurar, pode ter certeza, não demora muito tempo, ela começa a ficar meio atribulada. Ela começa a ficar meio perturbada. Aqui o verso 4 do capítulo 14 diz assim, o povo, né? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Olha isso. Eles passaram quantos anos sofrendo no Egito? Rapidinho eles pensaram em voltar para lá. Não, e o que é pior, eu quero frisar nessa hora, é que eles queriam trocar de líder. O que é isso, pastora? Aquelas pessoas que querem achar um culpado. É aquelas pessoas que querem achar o cara Moisés, a culpa é dele. Vamos trocar Moisés que o assunto está resolvido. Ninguém olha para si, né? Ninguém olha para si. É só olhando para o outro, né? Ninguém olha para si. Um dia, se Deus permitir, for a vontade de Deus, eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês, cujo título, se assim o Senhor permitir, claro, é espelho ou janela ou espelho. Porque é muito fácil você falar só do outro, e você? Na realidade, quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que passar a olhar para nós. É para dentro de mim que eu tenho que olhar. Eu sou a primeira. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, mas eu sou a primeira a estar sendo tocada por essa palavra que está tocando no teu coração. Então aqui o povo já falou: vamos tirar Moisés. Seguindo na leitura, verso 8 e verso 9, diz assim a palavra de Deus: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel, e a dará a nós. Verso 9: apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando pão. Olha só que coisa. Aqui o povo já quer se voltar contra Moisés, mas aqui nesses versículos que eu li já é Caleb, na realidade já é Josué e Caleb entrando no meio do assunto de novo, para dizer para eles: não, se vocês têm que parar de ser rebelde. O problema não é o gigante, o problema não é a adversidade. Então, às vezes, querido, o problema, o inimigo não é o que está fora, é o que está dentro. Às vezes o seu próprio inimigo é aquele que você vê olhando no espelho, é você mesmo. Porque ele diz aqui: parem de ser rebelde contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá. Se é grande, se é pequeno, a estatura, não importa. Porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando um pão. Olha isso! Como Josué e Caleb se via, assim eles eram. Eles se viam como mais que vencedores, porque eles estavam debaixo da palavra do versículo 2 do capítulo 13 que nós lemos. Deus já me deu, Deus já me deu. Deus já me deu Canaã, Deus já me deu a terra, eu já tenho a terra, Deus já me deu. Então ele só pensava nisso. Ele só tinha isso no coração dele. Ele não tinha os gigantes, ele não tinha as lutas, não, era só o que ele tinha. Por isso que ele falou, era como se nós estivéssemos devorando o pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenham medo. Eu estou lendo o verso 9. O que isso significa, pastora? Significa que só a fé faz você ver o que é verdadeiro. Nós vamos destruí-los e vencê-los como se nós estivéssemos devorando um pão. Só a fé fazia eles ver isso, porque com certeza os homens eram muito grandes.
muito maiores do que eles, até do que o próprio Josué e Caleb, mas a fé que estava em Josué e Caleb fazia eles enxergar isso, fazia eles enxergar essa vitória que Deus já tinha dado para eles. Quando Deus te dá uma palavra, não importa o seu cenário, não importa o que está no seu entorno, se é totalmente diferente, ruim, negativo, se Deus falou aquilo, Ele vai fazer. Há muitos e muitos anos atrás, não sei quantos, 2 anos e pouco, não sei, na época meu esposo sofreu um sequestro relâmpago. Querido, tudo conspirava para o mal, tudo conspirava para... Acabou, não tem mais o que fazer, não volta mais, sabe Deus onde está. Mas Deus tinha me dado uma palavra, como deu aqui para eles, e eu fiquei firme nessa palavra, e Deus cumpriu o que Ele prometeu e trouxe ele de volta são e salvo. Então, eu não sei o que é que você tem que negar que está diante do Senhor. Negar que eu digo não é falar eu não estou doente, eu não estou vendo, não é isso, mas é você olhar e falar, isso não é maior do que o meu Deus, isso não vai utilizar a promessa que eu tenho, isso não vai utilizar a palavra que está sobre a minha vida, que é o que José e Caleb estão tentando dizer aqui. Os gigantes, quando ele diz, nós vamos destruí-los e vencê-los como se nós estivéssemos comendo um pão, ele quer dizer o que? Os gigantes serão o nosso alimento para o sucesso na nossa missão, pois Deus é conosco. Querido, a mente é um celeiro de sementes e a boca é a plantadeira. Guarda isso no seu coração. A sua mente é um celeiro de sementes, cheio de semente, e desce, e a boca é a plantadeira. As suas palavras vão plantar aquilo que você está falando, que era o que esse povo estava fazendo, só que para o lado errado, para o lado totalmente errado. Eu quero te convidar a abrir em Provérbios 18, Provérbios 18, do 20 ao 21, que diz assim: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos, ou seja, semente. As suas palavras são sementes e elas saem da sua mente, do seu coração. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras, ou seja, quem planta bem suas sementes, receberá seus benefícios. Então olha só, tem tradução que diz, do fruto da boca de cada um se fartará. Olha que coisa séria. Eles estavam se vendo como gafanhoto, e você vai ver depois, eles morreram, eles não entraram na terra não. Meu Deus, é o que a Bíblia diz, ele não pode negar a si mesmo, é o que está escrito. E Josué e Caleb viveu e entrou na terra. Caleb entrou, a Bíblia diz, eu vou mostrar, vou provar para você na Bíblia. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Não adianta você orar e depois você desmonta o que você orou. Você orou e depois a pessoa não sai nem da igreja. A pessoa está no corredor da igreja, aí indo embora no carro. Aí começa, essa vida, tá tudo igual, nada mudou. Meu irmão, você não está cooperando, não vai acontecer nada mesmo. Deixa eu te falar, isso não é mágica, não vai acontecer, porque você mesmo já está declarando isso. Do fruto da tua boca você se fartará. Provérbios 18, 20 ao 21. Se você conhece alguém que usa muito mal a sua plantadeira, cite essa palavra para ela. Verso 10 aqui do 14, que diz assim: mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel sobre o tabernáculo. Então quer dizer, Josué e Caleb vai chamar a atenção do povo, fala para eles parar de ser rebelde. O que eles fazem? Eles aceitam, pastor, eles aceitam a correção. Eles abaixam a cabeça e falam, é verdade, nós estamos errados. Não, pelo contrário. Aí que eles ficaram mais rebeldes. Tem gente que é assim, você vai corrigir, você vai dar um conselho, vai dar um showzinho de orelha, aí é que o negócio pega. O que eles fizeram? Eles falaram, agora nós vamos apedrejar vocês. A gente pensou em trocar Moisés, e agora, além de querer trocar o líder, agora nós vamos apedrejar vocês. Nós vamos pegar Josué e Caleb, nós vamos apedrejar. Mas como Deus estava vendo tudo e vê tudo, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel. A glória de Deus veio na mesma hora. Na mesma hora. Sabe o que eu quero dizer aqui? Toda vez que você vai falar com um pessimista, que ele está sendo pessimista, ele não gosta de ouvir. Ele não gosta de ouvir, como esse povo aqui não gostou.
Mas aqui Deus deixa bem claro que o povo na realidade não estava sendo contra as palavras de Josué e Caleb, mas eles estavam sendo contra as palavras do próprio Deus. Deus é a palavra, Deus está na palavra. Você quer encontrar Deus, querido? Ele está na palavra, Ele está na palavra dele. Deus está nos ensinando a ter fé e confiança mesmo diante dos obstáculos. Deus não está dizendo que não tinha gigante lá, Deus não está dizendo que não tem adversidade, não é nada disso, mas Deus está dizendo: eu dei para vocês, vocês vão conquistar, vai para cima e tal, é diferente. Deus não é alienado, querido. Aí aqui no verso 36 e 37 do 14, diz assim: os homens que Moisés enviou para espionar a terra, e que depois de voltar colocaram medo no coração do povo, como nós lemos, falando coisas negativas, vendo só o lado ruim. E tem gente que só vê o lado ruim, né? Nossa, mas que vício! É um vício de só ver coisa ruim, nunca nada tá bom. O problema está nos olhos dela, fazendo com que se queixasse contra ele ao espalhar informações negativas a respeito da terra. 37. Esses homens que espalharam essas informações morreram. Diga comigo: morreram. Lembra que eu falei para vocês? Repentinamente de praga diante do Senhor. Repentino assim, ó. Repentino. Eles morreram. Olha isso. A Bíblia fala bem claro: os homens que colocaram medo no coração do povo morreram repentinamente. Ou seja, Canaã nunca existiu para eles. Eles nunca entraram. Olha que coisa séria. Os murmuradores morreram, ou seja, eles se fartaram do fruto da sua boca. Provérbios 18, do 20 ao 21, verso 38. De todos os espiões que foram espionar a terra, somente, diga comigo, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, continuaram vivos. Aleluia, glória a Deus. Continuaram. Aleluia. Eles estavam vivos quando receberam a promessa, e quando veio a adversidade, eles continuaram depois vivos. Porque quem tem uma palavra, quem vive debaixo da palavra, não anda sozinho, porque Deus está na palavra, e Deus está junto com essa pessoa, e eles permaneceram vivos. O que eu quero te dizer? Que só quem crê na palavra de Deus vai ter vida na luta, no meio da adversidade. Aleluia. Voltando um pouquinho para trás, ainda no capítulo 14, só que eu vou ler agora o verso 34, que diz assim: como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, lembra que eu falei que eles ficaram espiando Canaã 40 dias? Deus está falando aqui: vocês andarão sem rumo, para os murmuradores, para aqueles que, os rebeldes, por 40 anos. O que é isso, pastora? Isso mesmo, a Bíblia diz aqui, um ano para cada dia. Para cada dia que eles ficaram espiando a terra, cada dia vai ser equivalente a um ano de vocês rodeando no deserto. 40 dias dentro de Canaã vai custar, por causa da boca de vocês, da murmuração de vocês, da rebeldia de vocês, vai custar 40 anos, ou seja, de 40 dias para 40 anos, 4 décadas, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Olha que coisa séria, eu não tenho nem que explicar aqui, todo mundo já entendeu. Aqui eu quero, ainda no capítulo 14, no verso 24, para nós orarmos, diz assim: mas o meu servo Caleb, Deus está falando de Caleb e de Josué, mas o meu servo Caleb, diz a Bíblia aqui, tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. O que vai acontecer com ele, pastora? Ele entrará na terra que espionou. Aleluia. Deus não levou Caleb lá só para olhar e falar: olha que lindo Caleb, olha que coisa linda, e ele só passar vontade. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele entrará na terra que espionou, e seus descendentes a possuirão por herança. Aleluia. Então, ou seja,
Ele entrará, aleluia. Sua fidelidade de Caleb vai tocar até as suas gerações e sua família. Até eles serão tocados, porque diz aqui, seus descendentes possuirão por herança. Quando você é fiel a Deus, a sua família é abençoada, sua casa é abençoada, sua geração é abençoada. Se você não for rebelde, for virar as costas para a palavra de Deus, for murmurador, vai acontecer a mesma coisa, só que do lado ruim. A sua família vai receber isso, a sua geração vai receber isso. Deus é fiel, querido, faça uma escolha. Se você quer ser como esse povo murmurador, rebelde, ou se você quer ser pessimista, ou se você quer ser como Josué e Caleb no meio da luta da adversidade, porque a Bíblia diz que eles permaneceram vivos e ele entrou na terra. Eu provei para você aqui na palavra. Agora nós vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Nesse exato momento nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor que é um Deus maravilhoso, o Senhor que é um Deus tremendo. Nós te damos toda a honra e toda a glória, porque aqui a tua palavra diz e ela declara a diferença de um para com o outro, onde o Senhor diz que Caleb, ele serviu o Senhor com fidelidade. O Senhor diz que ele viveu, diz a palavra de Deus, que eles continuaram vivos, Josué e Caleb. E a tua palavra diz que Caleb, ele entraria na terra da qual ele espionou, e os seus descendentes a possuiriam por herança. Glória a Deus, maravilhoso. O Senhor é fiel, o Senhor não deixa aquele que busca servir o Senhor de coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor. A tua palavra, ela diz, meu Pai, ela é muito bem clara, onde ela diz, Pai, a diferença daquele que murmurou, daquele que não confiou, Pai, daquele que espalhou mentiras, começou a falar negativamente, daquele que foi rebelde, e aquele, Pai, que honrou a sua palavra. O Senhor não fica devendo nada a ninguém, porque Josué e Caleb honraram a palavra, foram fiéis, acreditaram no Senhor, não ficaram com os olhos nos gigantes, não ficaram com os olhos na adversidade, e a Bíblia diz que eles continuaram vivos. E a Bíblia também diz que ele entrou na terra do qual ele espionou, e que os seus descendentes também possuiriam por herança. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está olhando para cada um de nós, vendo as nossas ações, as nossas atitudes, identificando o nosso coração, discernindo o nosso coração. E aqui, meu Pai, infelizmente aquele povo, meu Pai, não entrou na terra. Aquele povo, muitos morreram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa que me assiste agora, ela seja como Josué e Caleb. E eu não sei o cenário que ela está vivendo, qual que é, de luta, de adversidade, mas que ela escolha ser como Josué e Caleb e ficar debaixo da palavra, e ficar debaixo daquilo que o Senhor tem ensinado, debaixo daquilo que ela tem lido na Bíblia, debaixo daquilo que ela tem ouvido nas pregações, que é a palavra de Deus, porque com certeza ela vai enxergar pela fé, ela vai viver pela fé, e ela vai continuar viva no meio da luta, e a luta vai passar, porque tudo passa, e ela vai continuar de pé, glorificando a Deus, e assim dando testemunho da fidelidade do Senhor. E às vezes nós somos como o povo de Israel, não cremos naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Aí nós olhamos mais para a dificuldade, e tem pessoas que têm uma facilidade de se apegar mais ao problema do que à promessa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora orar, Pai, pelas pessoas enfermas que nós temos orado, continuar orando pela vida do Enzo, por uma cura, crendo na cura completa, no milagre completo da vida dele, cura completa na vida da Rose, na vida, meu Pai, do Yuri, também, meu Pai, no nome de todos, na vida de todos que tem o seu nome no grupo da igreja. Meu Deus, continuamos cobrindo e declarando saúde e cura, milagre, restauração, restabelecimento na saúde do Eric, na saúde, nas suas plaquetas, na saúde da Ingrid, na saúde, meu Pai, do Mário, da Águida, nas suas vias respiratórias, nos seus pulmões, na sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Também cobrimos de oração nosso irmão Valdir. Deus, todos que estão ali
para a honra e glória do Senhor. E todos que me assistem agora e creem, digam amém e graças a Deus. Então, meu querido, foi uma alegria para mim poder estar aqui. E eu quero dizer a você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com parentes, com os amigos, pessoas que você sabe que estão passando um problema, um dilema, pessoas que estão vivendo uma adversidade, pessoas que são negativas na língua, naquilo que falam. Compartilhe com essas pessoas e, querendo Deus, estaremos de volta, se assim Ele permitir, para nós ouvirmos mais da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e fica com Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade